E diferente um pouco, eu acho que da sua realidade, eu cresci, né, não em escola pública, numa escola privada, mas ainda assim tive muitos amigos, muitos colegas que cresceram junto comigo e vivenciaram as mesmas coisas, tinham boas condições. Não nascemos em berço de ouro, tá? Mas tivemos umas boas condições, né? Estudo pago, alimentação, enfim, uma casa para morar. Ainda assim, essas pessoas com tais acessos, né, tiveram crenças limitantes também, assim como seus colegas ali que estudaram em colégio público. Você tem algum ponto que você pode considerar assim uma virada de chave para que as pessoas possam acordar e tomar a direção contrária dessa manada? Que vai todo mundo sempre para o mesmo lugar, na mesma direção. Você tem algo assim para trazer para as pessoas que possa ser uma luz, né? Tirar o medo também, que eu acho que muito envolve o medo, né? O medo de às vezes ir fora da seguir curva, algo né? diferente, alguma luz que possa, não sei, dar de ideia para eles seguirem? O ponto de partida, Vitor, antes de definir uma carreira, antes de se enxergar enquanto profissional, é se enxergar enquanto pessoa. Você falou que teve aí uma estrutura financeira mais favorável que a minha. Veja, tipo assim, estrutura financeira, onde você nasce, as condições de onde você está, onde você começou, não vai definir quem você vai ser. Não. Perfeito. Sabe assim, o que vai definir é como você vai reagir. Mas tem uma facilidade. Você concorda comigo? São patrocinadores, são Sim. facilitadores. Perfeito. Obviamente que para você foi mais fácil, entre aspas, do que para mim. Veja, você fala inglês? Sim. Nós temos a mesma idade e agora que eu estou aprendendo a falar inglês. Porque eu não estudei numa escola bilíngue. Porque ou eu ia fazer faculdade ou eu ia pagar um bom curso de inglês. Ou eu ia sair do trabalho e fazer uma especialização no segmento que eu estava trabalhando, ou eu ia me especializar numa segunda língua. Sim. No momento do meu crescimento profissional, era mais estratégico aprender uma nova língua ou aprender os conhecimentos técnicos para crescer dentro do segmento que eu estava. Então foram as escolhas que você tomou. As escolhas. As escolhas, as decisões e saber usar de alguns fatores decisivos que eu vou citar daqui a pouquinho. E como escolher o certo, né? Mas eu vou voltar antes no cerne da tua pergunta. O ponto principal é enxergar o teu papel no mundo. Quem que você é como pessoa? Quem que você nasceu para ser? Você nasceu para ser um herdeiro? Você nasceu para viver do que os seus pais deixaram para você? Você nasceu para ser conhecido como o filho de fulano, a esposa de Beltrano, o filho de não sei quem, o herdeiro de não sei o quê? Ou você quer ser a pessoa que construiu a tua própria história? Se você teve patrocinadores, se você teve recursos que outras pessoas não tiveram, isso indifere. Facilita, ajuda, patrocina, encurta os passos, sem dúvidas. Mas existe lá na frente os dois pesos. O do reconhecimento e o da remuneração. Quantas pessoas bem-sucedidas financeiramente se enxergam sem importância nenhuma no mundo em que vivem? E por isso que é importante ser feliz, ser realizado e construir, transpirar para a construção do nome. Eu sou o Alan de Lima. Eu não sou o Alan do Adonias, eu não sou o Alan da Fátima, eu não sou o Alan de tal empresa, o Alan herdeiro. Eu sou o Alan de Lima, eu tenho o meu nome. Eu construí a minha história. Os meus filhos vão poder dizer o que eu construí na minha vida. E tem a ver, sim, com criação, tem a ver, sim, com a educação que recebe, tem a ver, sim, com a visão de mundo que é construída nos primeiros anos de vida e durante a adolescência e juventude. Eu fui criado para voar. Veja, os meus pais continuam morando no interior da Bahia, mas eles não me criaram. Vocês acham que os meus pais não gostariam, eu sendo hoje
o único filho. Homem. Morando lá com eles. Eles gostariam de que eu estivesse lá e hoje eles têm condição financeira, têm um negócio próprio. Talvez se eu estivesse empreendendo lá, eu estaria bem sucedido também, trabalhando e morando numa cidade pequena. Mas a minha escolha de vida não foi essa. A minha escolha de vida bem foi... sucedido para você. É ser realizado dentro do meu propósito. Então veja, eles me criaram para voar, para ser independente, dono das minhas escolhas e assumindo, inclusive, os ganhos e as dores dessas escolhas. Apoiar não significa passar a mão na cabeça. As minhas escolhas, todas as minhas escolhas ao longo da minha vida, eu tive apoio dos meus pais. E todos os erros que eu tive, muitas vezes eles falaram assim, bem que eu disse. Típico de pai e mãe, né? Típico de pai e mãe. Leva o guarda-chuva, eu avisei. Sim. E algumas vezes eles também... A minha, no caso, ainda apontava. Ó, te avisei. E muitas vezes eles se surpreenderam e falaram, poxa, não acreditava, eu não esperava que você fosse chegar lá. Mas eles me permitiram e me apoiaram a tomar as minhas decisões. E veja, a nossa família, o que você tem de estrutura, o que você tem de recurso financeiro, o que você tem de uma base familiar, isso não deve servir como âncora. Isso deve servir como um ponto de apoio, como um referencial. Se não der certo, eu tenho para onde voltar. É o que as pessoas chamam de porto seguro. Que maravilhoso. Sabe assim, a tua estrutura familiar, o dinheiro da tua família, a estabilidade que você tem, ela não pode servir de um lugar de comodismo para você. Sim. Ela não pode servir de âncora, algo que te prende. Ela tem que servir de porto seguro. Você pode ir, navegar e desbravar onde você quiser. Se algo der errado. E se der certo, você tem para onde voltar. Seja para contar os aprendizados, seja para compartilhar as conquistas. Eu posso fazer uma pergunta, assim? Pode. Fora... Pô, eu tô aqui pra isso, né? À vontade. É assim, vou fugir até um pouquinho do... Eu não fugi, não. Acho que isso traz bem, assim, uma situação, uma sensação. Eu vejo você falando no seu sucesso. Você tem muito orgulho no momento que você tá falando. Mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande de assumir quando eles conseguem atingir aquele sucesso. E fala assim, nossa, que pessoa metida, olha como ele tá falando, olha como ele tá se achando. Eu assim, Entendi. Você entendeu a minha pergunta? Entendi. É uma linha muito tênue, Fernanda, porque tênue, as pessoas não estão acostumadas a se autoconhecerem, e foi isso que eu respondi pro Vitor. Antes de você definir qualquer pessoa, você precisa de definir qualquer objetivo, você precisa enxergar quem você é. E o grande problema das pessoas que não são bem-sucedidas é porque elas não sabem quem elas são, o que elas têm de virtude, elas não sabem no que elas são boas. Eu sou bom, sei que sou bom e no que eu sou bom. Isso é autoconhecimento, não é arrogância. É isso que eu queria chegar. Perfeito. Existe uma diferença entre você se conhecer, se dar o valor e ser arrogante. Ser arrogante é, eu sou melhor do que você. Me autoconhecer é, no que eu sou bom. Eu sou melhor do que você sendo eu. Maravilhoso. E aí, tem outra frase que é minha, da minha autoria, para a audiência, pode anotar. Pode pegar como eu vi no podcast. Que eu sempre digo que a forma como eu me trato, a forma como eu me vejo e como eu me trato, é uma instrução para as outras pessoas me tratarem. Se eu não me vejo como um bom profissional, dificilmente as outras pessoas vão me ver. Se eu não me vejo como alguém talentoso, primeiro, eu não vou comunicar que eu sou talentoso, as pessoas não vão enxergar este talento em mim e eu nunca vou ser reconhecido como alguém talentoso. Então, o primeiro ponto é eu me conhecer e eu reconhecer as minhas virtudes. A forma como eu me trato, como eu me respeito, como eu me enxergo e como eu me porto é uma instrução e também uma voz de comando, de controle para as pessoas ao meu redor reagirem a mim. E isso, no mundo dos negócios, faz total diferença.
Quantas vezes eu já cheguei para negociações altas? Quantas vezes eu já cheguei para estabelecer conexões, parcerias, para fechar negócios que definiriam ali o sucesso, a minha meta, o meu objetivo, uma campanha, o sucesso da minha equipe. E se não fosse a minha convicção de que o que eu estava oferecendo era bom para o outro lado e de que eu era a melhor pessoa para conduzir aquela negociação, se eu não tivesse essa convicção, certamente eu não fecharia todos os negócios que eu fecharia. Verdade, a pessoa nem ia comprar ideia. E certamente eu não conseguiria inspirar as outras pessoas que hoje são lideradas por mim. Porque, veja, ninguém quer ser liderado e ninguém se sente inspirado por alguém que não tem convicção, que não tem certeza, né? Que não enxerga o próprio valor. Sabe assim, você quer ser liderado por alguém mais forte que você. Com certeza. Você admira alguém que tem algo que você quer desenvolver. Um líder requer, acima de tudo, que saiba no que é bom e se trate como tal. O restante vai enxergar a mesma coisa. Vai ser uma instrução, vai ser uma recomendação. Vai ser um manual para que os outros sigam. Muito bom.